nome de Jesus. Eu quero falar a vocês hoje sobre um título chamado Reconstrução. Coloca na tela aí, conseguiu fazer? Reconstrução, reconstruindo, um novo tempo de reconstrução. Semana passada, Deus vem falando comigo sobre isso, e eu fui pedindo a Deus uma palavra, Senhor, me dá uma direção. E Deus me levou para o tempo de Neemias. Deus me levou ao tempo de Neemias. Eu comecei a ler, comecei a estudar, e comecei a pedir ao Senhor sabedoria para como colocar essa palavra, como que essa palavra ela teria o acesso aos corações dos irmãos, principalmente também no meu. E eu quero nessa noite pregar sobre isso em nome de Jesus, reconstruindo os tempos em nome de Jesus. Há tempo sim para reconstrução, dá tempo ainda. Bate alguém para não perder o costume. Dá tempo ainda, dá tempo para reconstruir aquilo que está destruído. Aleluia. Neemias 1, capítulo 1, 2, versículo 1, 2, 3. Vamos ler então. Neemias capítulo 1, versículo 1, 2, 3, em nome de Jesus. Vamos ler juntos aqui. Neemias 1, bota 1 aí. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Próximo. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que estarão os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Próximo. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Deixa eu só explicar para vocês aí. Neemias, ele é um judeu que foi levado cativo, preso de Jerusalém para a Babilônia. Babilônia era o maior império de poder que existia naquela época. Era a cidade mais poderosa que existia naquele tempo. Então ela guerreava com todas as cidades que tinha, e todas elas ele vencia. Mas chegou um momento que eles foram então para conquistar Jerusalém. Eles conquistaram, entraram para dentro de Jerusalém e levaram cativos, levaram presos vários judeus. Alguns escaparam, alguns fugiram, alguns conseguiram se esconder, mas outros não. Um dos que não conseguiu escapar e não conseguiu fugir foi Neemias. Então Neemias foi levado preso, cativo, e lá na Babilônia eles começavam a distribuir para onde alguns escravos iam. Esse Neemias, ele se tornou um copeiro do rei Artaxerxes. Ele foi copeiro desse rei. Esse rei, ele era rei da Pérsia antiga. Esse rei então ali selecionou Neemias para servir o seu vinho, servir a sua mesa, quando assim fosse solicitado. O copeiro só não servia, o copeiro também era responsável por experimentar todos os vinhos e águas, enfim, tudo aquilo que o rei iria beber, primeiro o copeiro bebia. Então Neemias, ele tinha sido selecionado e tinha sido também agraciado pelo rei, e também tinha sido selecionado para uma função muito importante. Então Neemias está ali servindo o rei da Pérsia, quando chega alguns irmãos de Judá, que era Jerusalém, da tribo de Judá, e dizem para ele: Neemias, está muito triste lá, os muros estão tudo derrubados, as portas estão queimadas, está muito triste, o nosso povo não tem segurança nenhuma mais. Porque não sei se vocês sabem, as cidades naquele tempo eram cercadas de grandes muralhas. Só para vocês entenderem,
a Babilônia daquele tempo, ela era cercada com muralhas de 100 metros de altura, por 33 metros mais ou menos de largura. Só para você poder entender. Pensa em Porto Alegre toda murada, com muros de 100 metros de altura, com 30 metros de largura. Diz a história que carruagens andavam por cima dos muros, uma carruagem passava pela outra. Ou seja, em cima dos muros de Babilônia tinha condições de duas carroças, como fosse uma estrada. Então as cidades daquele tempo tinha os muros por proteção de outros cidades. A Bíblia nos conta que a Jerusalém, a cidade prometida, a cidade do povo de Deus, a cidade que adorava ao Senhor, nosso Deus, estava com os muros destruídos, as portas queimadas. A Bíblia nos conta que Jerusalém tinha 12 portas. Quantas portas eu falei? 12 portas tinha em Jerusalém. E essas portas também tinham sido queimadas, derrubadas, estavam tudo destruído. Então a Bíblia diz que Neemias, ele se entristece muito. E ele diz que quando ele diz isso, ele está preocupado com a situação. Ele se incomoda com aquilo. E a Bíblia vai nos contar que ele então se prepara para uma conversa com o rei. Mas uma das primeiras coisas, irmãos, que eu observo aqui, que quando Neemias fica sabendo que os muros estão destruídos, que as portas estão queimadas, a Bíblia vai nos contar que Neemias se entristece muito. E uma das coisas que Neemias não tinha era tristeza. Porque a Bíblia vai dizer que, por muitas vezes, Neemias se apresentava na presença do rei, e o rei disse que nunca tinha visto ele triste. Então, Neemias nunca outro tempo teve triste. Mas quando Neemias fica sabendo desse momento que está acontecendo com a cidade dele, com o povo dele, a Bíblia diz que ele fica muito triste. Uma das primeiras coisas aqui que eu aprendo aqui é isso. A primeira coisa, o que estava começando a acontecer com Neemias era por causa de uma profunda tristeza. Então toda reforma começa com um profundo sentimento de tristeza. Presta atenção no que eu falei. Toda reforma começa com um profundo sentimento de tristeza, de pesar. Neemias se doeu por aquele momento. Neemias estava ali servindo como Neemias como escravo, mas alegre. Presta atenção nisso. Como escravo, mas alegre. Ele estava servindo, mas quando ele ouve do seu irmão que as cidades estão destruídas, que os muros estão caídos, que não tem mais nenhuma segurança, ele tem um pesar, um sentimento de tristeza. Neemias teve um sentimento de tristeza por ver as portas do muro da sua cidade destruídas. Coloca no 4 para mim. Quando ouvi essas coisas, senti-me e chorei. Então quando Neemias ouviu essas coisas, que a cidade estava destruída, que as portas estavam queimadas, a Bíblia diz que Neemias sentiu-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando, orando ao Deus do céu. Então Neemias, ele só não chorou, Neemias também orou, Neemias também passou lamentando, Neemias passou dias de luto, porque as cidades, os muros onde a sua família morava, ou seus irmãos, estavam destruídos. Presta atenção, Neemias tomou aqui algumas atitudes. Coloca no 6 para mim, por favor. Que os teus ouvidos estejam atentos, aos teus olhos estejam abertos para a oração. Próximo 5, bota um 5 que vai dar mais comprimento. Aí, então eu disse: Senhor, Deus dos céus. Olha o que Neemias fez. Neemias chorou, Neemias lamentou e Neemias orou. Olha a oração de Neemias. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedece aos teus mandamentos. Coloca no 6.
que os teus ouvidos estejam atentos e aos teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Então Neemias soube do como estava a casa, a família, soube como estavam os muros da cidade, e orou, chorou, pediu a Deus e começou a falar que teu servo está fazendo uma oração a ti, dia e noite, em favor do teu servo, o povo de Israel. Confesso os meus pecados que nós, os israelitas, temos cometido para ti. Assim, o meu povo, temos pecados. Coloca no 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo, e a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze como que hoje este teu servo seja bem sucedido. Conceda-me-lhe a benevolências desse homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Preste atenção, quando Neemias começa a orar, quando Neemias começa a chorar, ele começa a se preparar. Para quê? Porque ele ia falar com o rei. Porque nesse momento que acontece isso, Neemias vai servir o rei. E quando Neemias vai servir o rei olha para Neemias e diz assim: por que estás triste? Por que estás com o semblante caído? Você estás doente, Neemias? Por que o rei diz isso? Porque ele nunca teve doente, nunca teve triste, nunca teve com o semblante caído. E aí o Neemias responde: sim, meu senhor, é que os muros da minha antiga terra, os meus irmãos estão todos protegidos, e eu estou triste por causa disso. Então Neemias começa então a conversar com o rei. Quando ele diz: o que tu queres, Neemias? Ele diz: Senhor, eu vou orar. Engraçado isso, ele podia dizer: Senhor, eu quero ir lá reconstruir os muros. Senhor, eu quero ir lá reconstruir. Senhor, eu quero ir lá. Ele não. O rei disse: o que tu queres, Neemias? Ele disse: espera um pouco que eu vou orar. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que Neemias teve uma atitude. Primeiro ele ficou triste, depois ele chorou, depois ele se preparou para falar com o rei. O que quer dizer isso, irmãos? Que diante de um pesar, tempo de restauração. Tu é bom, menino, amém? Então, irmão, presta atenção. Quando então ele se prepara para falar com o rei Artaxerxes, ele chora, ele ora e pede ao Senhor: me dá uma direção. Ele vai falar com Deus primeiro. E quando ele fala com Deus primeiro, eu vejo aqui umas coisas acontecendo. Primeiro, ele sentiu o baque, ele sentiu o toque e ele teve atitude. Diga para o irmão do teu lado: quando você sente algo, não pode ficar só no sentimento, tem que tomar atitude. Olha só uma coisa interessante. João 21, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 7, coloca para mim. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 7. Nós vamos ver uma narrativa agora, irmãos, do que aconteceu quando Jesus chegou no mar, onde João e Pedro e toda a sua empresa de pescadores estavam ali pescando. O que aconteceu? Pedro e João estavam no barco, e a Bíblia diz que Jesus, ele chegou na beira da praia. A Bíblia diz que Jesus diz assim: ei, pescar alguma coisa? O discípulo a quem Jesus amava disse, aí ele falou assim, ei, pescar alguma coisa? Alguém ouviu a voz? Discípulos a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, coloca no 6, vai explicar melhor. Aí, ele disse: lance-se a rede do lado direito. Jesus fala lá na beira da praia: ei, pescaram alguma coisa? Aí disseram não. Então Jesus falou assim: lance a rede para o lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Próximo.
E o discípulo que Jesus amava disse: quem era o discípulo que Jesus amava? Quem lembra? João. João era aquele que repousava a sua cabeça no peito de Jesus. João conhecia a voz de Jesus. João ouviu o coração de Jesus bater, aleluia. Aí Jesus disse: esse é o discípulo amado de Jesus. Entenda isso, irmão. Olha só, discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. Disse Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado para pular na água, e lançou-se no mar. Que eu quero dizer, irmão, quem foi que sentiu? Quem sentiu foi João, mas quem tomou atitude foi Pedro. Eu quero dizer para você, querido irmão, quando você sentir algo, também toma atitude, em nome de Jesus, porque não dá para ficar só sentindo. Senti abraçar o irmão, eu senti abençoar o fulano, eu senti de orar por alguém, eu senti de ligar para alguém, eu senti de ir lá e fazer isso. Ney, para de sentir e começa a sentir e agir. Aleluia. Se você sentir hoje de dar bicicleta na hora do sorteio, dê logo para o pastor, porque é o dia dele hoje. Ninguém deu glória a Deus. Acredite nisso, irmãos. Neemias sentiu um pesar. Neemias sentiu o sofrimento. Neemias sentiu a dor. E quando Neemias sentiu, ele tomou atitude. Primeira atitude, ele foi orar. Ele foi jejuar. Ele foi se preparar. Foi servir o rei. E o rei disse: estás triste, Neemias? Neemias, meu senhor, como não estaria triste? Os muros da minha cidade estão tudo destruídos. Mas quem era Neemias, irmãos? Ele era escravo. Escravo podia falar assim? Não podia falar assim. Mas escravos, na autoridade de Deus, pode falar. E ele fala e o rei se compadece. Eles começam uma conversa. Neemias 2:1, 2:3 vai dizer que ele se preparou. Pediu o que para o Senhor? Sabedoria. Tiago 1:5 diz: se você não tem sabedoria, ou tem falta de sabedoria, peça a Deus. Muitas coisas, muitas vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir, e não sabemos também chegar na hora que tem que falar. Não sabemos muitas vezes se posicionar quando tem que se posicionar. Mas Neemias não. Neemias orou, Neemias pediu sabedoria, e quando o rei falou: o que tu queres? Ele disse: não, agora não, eu não estou preparado ainda, eu vou orar. A Bíblia diz que Neemias temeu. Claro, Neemias era um escravo, irmãos. Neemias podia ser morto naquela hora. Neemias podia ser retirado do palácio. Quem Neemias era para pedir alguma coisa? Neemias não tem que pedir, Neemias tem que servir. E quando a Bíblia diz que Neemias temeu, Neemias teve medo. E quantos de nós, muitas vezes, durante nossa vida, nossos negócios que a gente faz, nós temos medo de muitas coisas. Medo não tem problema você ter medo, mas o medo, ele não pode te paralisar. Você pode ter medo, mas continua indo. Você pode até estar preocupado, mas você continua empurrando. Ter medo não é o problema. Todo mundo um dia, uma hora, tem medo. O que não pode acontecer é o medo te paralisar. Você entendeu o que eu falei, irmão? Então olha para alguém do teu lado com o dedinho de profeta e fala para ele: o medo não pode te paralisar. Você pode estar borrando, que nem eu, irmãos. Uma vez eu estava pregando numa igreja, que eu era pastor, e pensa num homem que tem medo de cachorro. Não morde, pastor, pode entrar. Eu falei: amarra esse bicho, coloca lá dentro, para quê? Aí vem e me cheira. Eu falei: não pode me cheirar. Eu estou aqui, mas amém. Estava pregando uma vez numa igreja. O que o cara entra dentro da igreja com um animal desse tamanho, um cachorro? Foi, amor? Fica na porta. Quem estava nesse dia? Luísa estava lá? Ivana? Alifer? Quem é desse tempo aí? Irmã, acho que passou outros irmãos, não é mais tempo. Mas aí minha esposa estava. Meu filho. Paola, acho que não era nascida ainda. Pequenininha. Ele entra com um cachorrão na porta e fica olhando para mim. Eu falei: Jesus é bom, Deus é poderoso. Mas pensei: irmão, se ele soltar aquele cachorro,
eu não sei o que eu faço primeiro. E tinha um banheiro no fundo, assim, que nem aquela portinha. Eu falei, será que ela está aberta? Aí pergunta para mim, pastor, o senhor parou de pregar? Não, mas eu estava com medo, sim, mas eu não parei, porque o medo pode existir, mas o que você não pode é ser paralisado por ele, em nome de Jesus. Entende o que eu estou dizendo, irmão? Neemias teve medo, sim. Neemias ficou preocupado, se ele falar alguma coisa errada para o rei vai mandar matar ele. Mas ele lembrou de uma coisa tremenda. Ele disse, rei, se o teu servo te agrada, posso te pedir algo? Você entendeu o que eu estou falando? O Neemias, irmãos, era escravo, estava lá por exiliado, servindo como copeiro do rei, mas entenda, ele servia ao rei com tanta excelência, que ele tinha crédito com o rei, então ele chega para o rei e diz, rei, olha só, se o teu servo te agrada, e você se agrada do teu servo, assim eu preciso ir lá. Aonde tu precisa ir lá? Eu preciso ir lá na casa dos meus irmãos, do meu pai, aonde vocês for lá e derrubaram tudo, queimaram tudo, destruíram tudo, eu preciso lá fazer alguma coisa. O rei, Neemias, pode ir, meu filho. Uau, pode ir. Aí o Neemias, mais ou menos assim, eu não chego nem a unha do dedinho dele, né? Mas Neemias fez mais ou menos que nem assim, sabe? Posso ir? Pode ir. Então me dá carta. Carta para quê? Para mim passar por todos os governantes aqui e ninguém me parar. Que mais que tu quer, Neemias? Senhor, também me manda o fulano e o ciclano comigo. Por quê? Porque eles dominam a madeira, e eu quero passar por onde tem bastante madeira, eu quero já levar as madeiras. Tá bom, o que aconteceu? Neemias viu a porta aberta, irmão. Quando a porta abrir para você, não fique lá pensando, você que eu peço, você que eu vou, você que eu não vou. Ei, se a porta abriu, entra por ela em nome de Jesus e vai. Aí Neemias falou, me dá também o Asaf. Para mim não, é o Asaf que ele cantava, era outro. Para mim, chegar lá e pedir as madeiras para ele, porque eu já quero levar tudo. Me dá também uns cavalos. Me dá também outras coisas também. Mas nem mesmo o que tu quer? Eu posso passar lá e pegar tudo? Eita, glória a Deus. Aí o rei falou assim, vai, leva tudo. Glória a Deus, aleluia. Irmão, presta atenção no que eu estou falando aqui, irmão. A Bíblia diz que Neemias nunca teve triste. É bem verdade, irmão, que no mundo a gente vai ser governado por algumas pessoas. É bem verdade que no mundo nós vamos ser liderados por algumas pessoas. E essas pessoas às vezes não vão ser cristãos, essas pessoas às vezes não vão conhecer o Evangelho, mas aí elas conhecem aquele que tem o Evangelho, murmurento, brabão, ranzinza. Eles conhecem aquele que tem o Deus da vida, o Espírito Santo de Deus, brabão, triste, chateado. Aí chega lá o patrão que não é cristão, aí pessoal, amém, todo mundo está bem aí, bom dia a todos, e o crente cheio do Espírito Santo de Deus, bom dia, isso é para o Senhor, porque para mim meu dia está muito ruim. Ei, escute o que eu estou dizendo para você. Neemias era escravo, mas nunca foi triste. Sabe por que Neemias nunca foi triste? Porque ele conhecia o autor que dá a alegria todos os dias. Alegria todos os dias, irmão. Então eu vou te dar um conselho. Quando você levantar por de manhã, acordar aquele dia assim, sabe? Aquele dia que vontade de chutar tudo e voltar a dormir, você olha para cima e diz assim, obrigado, Senhor, mais um dia de grande vitória. Eu estou vivo para cumprir alguma coisa. Eis-me aqui, usa-me como tu queres, do jeito que eu quero, do jeito que tu quer. Faz de mim um vaso novo todos os dias. Aleluia, irmão. Diz o irmão assim, aleluia ou não aleluia? O mundo, ele vai ter pessoas que nos governam, e você tem que ser aquele que tem crédito. Aí vai lá, é murmurento, é todo cheio de mimimi, nunca tá bom nada. Aí um dia quer uma folga. Eita! Aí chega o patrão, patrão, hoje eu estou tão feliz, eu quero uma folga. O patrão vai dizer, não, porque você está 28 dias triste. Hoje você quer a folga, você está todo felizinho? Não. Então é melhor estar 28 felizinho e um dia chegar e dizer, patrão, eu preciso de uma folga. Ele vai dizer, claro, tu é aquele que mais produz aqui na empresa, tu é aquele que mais levanta o povo aqui dentro, tu é aquele que mais traz alegria, tu é aquele que mais traz motivação, tu é aquele que motiva a equipe, tu é aquele que está sempre de bem com a vida. Vai, meu filho, aproveita e volta segunda-feira adorando, glorificando esse teu Deus. Você está entendendo, crente?
levanta as duas mãos para o céu e diz: toda tristeza vai embora, porque eu conheço aquele que é o autor da vida. Você pode dar glória a Deus aí, cutuca alguém, faz alguma coisa, empurra alguém do lado, planta bananeira. Eu não sei o que você vai fazer, eu sei de uma coisa: o Espírito Santo de... Jesus, Neemias, irmão, aleluia. Aí o rei perguntou para ele assim: irmãos, quanto tempo tu vai ficar fora? E ele, a Bíblia diz que ele deu a resposta para Neemias. A Bíblia não diz naquele momento quantos dias ele falou, mas a Bíblia diz que ele deu a resposta. Escute isso: se você está indo para um novo tempo, para um projeto na tua vida, sempre estude e pense quanto tempo você vai levar para executar e o que precisa naquele projeto. Nunca vai desorganizado na presença de Deus. Tem gente que chega na presença de Deus e diz assim: irmão, vamos orar aí. Aí, irmão, vamos orar. Senhor, me dá saúde, me dá uma vida financeira saudável. Não. Senhor, essa dor que eu estou no meu pé, eu revogo ela, eu não aceito ela, em nome de Jesus. Senhor, aquela casa, a melhor da rua, eu quero ela, Senhor. Aquele emprego, o nome tal, o valor, o salário, quem é, quando que você tem que trabalhar, você tem que dar, irmão, porque você está com o projeto dentro de você, e não é você que tem o projeto, é Deus que colocou o projeto dentro de você, mas você não sabe nem orar. Senhor, eu quero pregar. Não, Senhor, eu quero ser o melhor. Eu quero que quando ministrar, as pessoas ficam paradas, tão fixas em mim, que elas não sabem nem para onde vão, nem para onde vai. Elas estão querendo só algo que está vindo de mim. Eu quero, Senhor, entregar a ela tudo que o Senhor tem me entregado. Então eis-me aqui, me usa-me hoje, não é amanhã. Um dia, Senhor, quando o Senhor quiser e tiver aí meio perdido, não tiver ninguém para usar, eis-me aqui. Não, irmão, é agora. Deus pode te usar como um profeta de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Monta o projeto. Qual é o seu plano? Plano? Pastor, mal sei falar todo o meu nome. Esqueço. Qual é o plano? O que você está pensando? Qual é o projeto para amanhã? Qual é o projeto para esse mês? Escute isso. Neemias deu a data. Você já tem data para começar e para terminar? Neemias, irmãos, ele orou a Deus e Deus falou para ele. Um dos segredos aqui é orar a Deus. Eu sei que nós todos podemos orar uns pelos outros, não tem problema. Mas quando que você ora por você? Quando que você entra no teu lugar secreto e fala com Deus? Porque muitas vezes tem alguém orando, jejuando. Dia 16 agora, os irmãos vão entrar para cá. Às 8 da noite vai começar o jejum. Sexta-feira agora. 8 da noite começa o jejum. Só vai comer, beber, estou brincando. Pode beber. E comer, se é comer alguma coisa, cai do remédio. Às 8 da noite no sábado. Então é 24 horas de jejum. Tá bom? Aí o irmão fez isso. Alguns irmãos passam às vezes 2 dias comendo só como é que é aquele mexido que a gente gosta da manhã? O revirado. Bota uns 2 ovos, pica uns tomates. Eita! Deu água na boca agora aqui. Aí chega no culto domingo e fala: pastor, ora por mim, que o senhor jejuou bastante. E você? Quanto tempo orou? Quanto tempo se preparou? Quanto tempo se consagrou? Não, pastor, é que eu gosto porque daí os outros fazem, eu só recebo. Aí, irmão, não é assim. Faça a tua parte. Cutuque alguém. Aí jejuar, abençoado. Há tempo para todas as coisas, irmãos. Há tempo sim de jejuar, de orar, entrar para a batalha, entrar para a guerra. E há tempo sim de deliciar
Depois das 20 horas, irmãos amados, 20 horas de sábado, nós vamos ter aqui uma janta poderosa. Quem ficar até o fim vai receber a vitória. Quem for embora antes, perdeu. Há tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3:2. Escute isso, irmãos. Comece hoje a pôr um plano. O que precisa ser feito? O que precisa ser feito? Neemias começou a botar em prática o plano. Agora Neemias, então, ele pega os cavalos, ele pega as madeiras e vai para Jerusalém. A Bíblia diz, escute isso, a Bíblia diz que ele chega lá em Jerusalém. Sabe o que ele faz? Vamos construir essa porta, vamos arrumar esse muro, pega lá o cimento, pega lá a areia. Não! O que Neemias fez? Neemias foi, fala assim, olhar. A Bíblia diz que Neemias saiu para olhar. Ele chega em Jerusalém e começa a andar. Ele olha a porta destruída, ele vai tentar passar com o cavalo e não consegue. Ele olha os muros do lado esquerdo destruído. Aí o que acontece? Lá em Jerusalém tinha aqueles que sabem tudo, mas não fazem nada. Você conhece alguém assim? Aqueles que eu sei que eu vou fazer, mas faz? Não, aí não. Eu sei como faz, mas então faz? Não. Então tem sempre aqueles que sabem tudo, mas nunca fazem nada. Lá em Jerusalém também tinha aqueles assim, ó, espiando Neemias. Neemias chegou, o cavalo, e Neemias foi para cá e eles foram atrás. Neemias falou alguma coisa? Pergunta para mim. Neemias falou alguma coisa, pastor? Não falou nada. Tem hora que você só deve olhar. Ó, boca disse, como é que é? Siri. Fala pouco e ouve bastante. E enxerga bastante. Enxerga, olha. Neemias foi lá e olhou. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Fecha os teus olhos um pouquinho só. Um pouquinho. Eu quero que você olhe para dentro de você agora. Que eu vou tentar aplicar a palavra um pouco no seu coração nesse momento. Feche os olhos. Eu quero que você dentro de você visualize. O que está destruído? O que está faltando? Quais as portas que estão quebradas, destruídas? O que está tudo rompido? O que precisa ser reconstruído? Abre os olhos. Neemias começou a olhar e ele viu o que precisa ser feito. Neemias, ele só falou o que ia fazer depois que ele viu tudo. Acredite nisso. Tem gente que sai dizendo todos os planos para todo mundo, mas nem parou para planejar nada. Eu quero comprar uma casa, mas nem pensou quanto que vai guardar por mês. Eu vou conseguir isso, mas nem pensou como que vai começar a guardar, a planejar. Eu quero ter filho, mas nem se programou para isso acontecer. Eu quero fazer isso, mas nem começou a pensar. E sai falando para todo mundo. Aí o que acontece? Leva 1 mês, 2 meses e não acontece nada. Sabe o que cai a sua fala? Em descaso. Principalmente os homens para as mulheres. Homens agora, fica aí, se prepare. Mulher, se prepara, enche o peito agora. Eu vou pintar a casa. Uau! 1 ano depois. Amor, não falou que ia pintar a casa? Não deu para comprar cola, não deu para comprar tinta, não deu para comprar o rolo, não deu para comprar nada. Tá bom, mas eu vou trocar a porta do banheiro. Pega aí, irmã. 1 mês depois, a porta do banheiro, amor, a porta do banheiro, ela não deu. Não deu também, não deu. Aí daqui a pouco o varão está lá com o dinheiro no bolso. Amor, eu pintar a casa. Vai dizer o quê? De novo. Tu vem com essa história de pintar a casa. Aí o que acontece? O marido diz assim: agora eu não pinto mesmo. Ei, tudo errado, irmão. Tudo errado. Fala sério, tá ou não está tudo errado? Primeiro começou a falar sem planejar. Aí depois caiu um descaso. Aí depois tinha o dinheiro, não fez porque ficou bravo com a esposa que duvidou do que ele ia fazer. Aonde está o problema? Começou errado. Começou falando sem planejar. Começou falando sem pensar. Então quando você
sentiu de fazer algo, primeira coisa, prepara, vai orar, te planeja e dá uma surpresa. Chega com as tintas lá, chega com a porta nova, chega aquela lâmpada queimada que faz 1 ano que está lá no fundo, ninguém troca, já troca para ela, resolve a situação, bota a mangueira lá naquele tanque que tem que botar que está vazando, dá um jeito. Dá um jeito. Você vai cair num descaso. Neemias não fez isso. Neemias olhou, já te pego. Neemias foi lá, olhou, beleza. Neemias começou a olhar o que tinha que ser primeiro restaurado. Assim, irmãos, é muitas vezes nossa vida. Nós precisamos ser restaurados aqui em nós mesmos. Tem coisas que a gente fica só postergando. Amanhã eu faço, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu mudo. Não muda nada. Passa 1, 2, 3 anos, a mesma coisa. A esposa também, o filho promete: mãe, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não fazem nada. Por quê? Porque vão tudo empurrando com a barriga, vão tudo deixando para outro dia, vão tudo deixando para depois. Isso vai causando algo tão ruim para se viver. E vai acontecendo o quê? Vai quebrando os muros, irmãos, vai derrubando as portas, vai caindo no descrédito, vai caindo no descaso tudo, vai ficando ruim. Mas acredita uma coisa: quando alguma coisa te incomodar, que você ficar olhando para aquela porta e dizer: meu Deus, eu nunca mexi nessa porta, faz 2, 3 meses que eu não consigo. Você tem que se indignar, irmãos, de uma forma tão grande que você arranca então a porta do banheiro, fica sem porta o banheiro, porque daí o que acontece? Você um dia vai colocar a porta, porque vai chegar a conexão lá na casa do irmão e vai ver que não tem porta. Isso que é bom, conexão ali na casa dos irmãos. Os irmãos dão um jeito muitas vezes de resolver o que estava resolvendo há 10 anos. Pastor, mas eu não tenho condições. Eu entendo, irmãos. Eu é que entendo. Quando eu comecei a construir a minha primeira casa, meu pai me abençoou com um terreno. A gente começou a construir. A gente fez o que tinha que fazer, como tinha que fazer. E assim foi. O começo não é fácil. Eu estou dizendo que há coisas, muitas vezes, que você vai empurrando, que você pode ter feito há muito tempo, mas vai destruindo tudo, vai deixando tudo para depois. E Neemias olhou e disse: não dá para ficar mais assim. Mas aquilo que não te trazer uma certa indignação, aquilo que não trazer uma certa dor, não vai fazer você mudar. Então eu preciso hoje colocar isso para você bem forte, bem profundo no seu coração. Você tem que tomar uma atitude. Neemias só não viu os muros caídos, não ficou sabendo dos muros caídos. Neemias foi lá, ouviu. E quando Neemias foi lá e ouviu, Neemias foi lá e tomou uma atitude. Neemias disse: ei, precisa ser restaurado mesmo. Acredite nisso. Agora, qual é a primeira porta que Neemias restaurou? É interessante que Jerusalém tinha 12 portas. E uma das primeiras portas que Neemias teve que restaurar foi a porta das ovelhas. Diga assim: a porta das ovelhas. Coloca para mim Neemias 3:1. Neemias 3:1. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Qual é a primeira porta que Neemias olhou para os muros, tudo quebrados, todos caídos, mas a primeira porta que ele deu, start: façam e restaurem essa porta. Por que tinha que ser as portas das ovelhas? Escute isso: porta das ovelhas era onde entravam as ovelhas para ir direto para o sacrifício. Então tinha 12 portas. A 10ª, ou melhor, uma das portas era a da ovelha. Por que tinha que restaurar a porta das ovelhas? Porque é por onde começava o sacrifício, era por onde começava a consagração, era por onde o povo começava novamente a adorar ao Senhor, porque estava tudo quebrado, tudo destruído, não tinha mais nada. Mas o primeiro passo que Neemias deu aqui foi restaurar as portas das ovelhas. Por que, irmãos, eu estou falando isso?
Porque há muitas coisas na nossa vida que estão destruídas. Talvez também os seus sentimentos, a sua vida espiritual, a sua vida física, a sua vida, talvez os seus sonhos, os seus projetos, está tudo destruído, portas estão destruídas. Você está me ouvindo aqui dizendo: pastor, o senhor não sabe como é que está a minha vida, está tudo quebrado, está tudo destruído, eu não sei nem para onde ir, não sei nem para onde correr, dentro de mim também não está nada bem, está tudo também destruído, e agora o que eu faço? Presta atenção, Neemias também teve a mesma visão, e a primeira porta que ele restaura é a porta das ovelhas. Pergunte para mim: por que, pastor, que ele restaura primeiro a porta das ovelhas? Pergunta. Não vou responder, vamos lá de novo, pergunta, vamos lá, 1, 2, 3. Porque a porta das ovelhas lembra o sacrifício. Você não pegou? A porta das ovelhas remete ao sacrifício. Então, pastor, por que eu tenho que restaurar primeiro essa porta? Porque é essa porta do teu coração que tu tem que olhar para Jesus, que remete o sacrifício na cruz. É a primeira porta que tem que ser restaurada dentro de você. É você entender que Jesus se humilhou, desceu essa terra, morreu numa morte de cruz, se entregou por mim, por você, pelo ato de humildade. Eu quero dizer para você, a primeira porta que você tem que reconstruir para que a sua vida tome um upgrade é você viver pela humildade, entrar pela porta certa e dizer: Senhor, muda-me, transforma-me. Eu não aceito o que eu estou vivendo, os muros estão destruídos, as portas estão queimadas, mas eu ainda olho para Jesus, Quem está comigo dá uma glória a Deus, irmão. Faz alguma coisa, diz uma aleluia, porque o Senhor é bom, todo poderoso Ele é. Eu quero dizer para você: não comece montando e criando outras portas. Olhe para a porta que é Jesus. O sacrifício real é Cristo. Quando você e eu dizemos assim: está tudo destruído, está tudo acabado, não sei para onde mais sair, a Bíblia nos conta que Neemias restaura a primeira porta. A primeira porta é onde entravam as ovelhas e iam para o matador para morrer por todos que tinham pecado. Eu quero dizer para você: quando você olha para Jesus, a primeira porta que é restaurada, restaura tudo que está na tua volta, restaura tudo que está na tua volta. Eu quero convidar você para se colocar de pé agora em nome de Jesus. Eu quero convidar você para buscar a Deus comigo. Eu quero convidar você para dizer assim: pastor, diga comigo, pastor, eu posso até estar tudo destruído, mas eu creio na obra consumada da cruz, e eu estou olhando para ela agora pelos olhos da fé, e tudo que está destruído e quebrado dentro de mim, Ele tem poder para restaurar. Só Ele tem poder para restaurar. Com o dedinho de profeta, olha para esse irmão ao teu lado, para ele: só Jesus tem poder para restaurar todos os muros que estão derrubados na tua vida. Creia nesse Jesus, aleluia, aleluia. Olha só, irmão, o que diz a palavra de Deus. Neemias está construindo os muros que estavam destruídos. Neemias estava restaurando as portas que estavam quebradas. Levanta um tal de Sanbalate, Tobias e Gérson. Escute isso, sempre cuide com Sanbalate, Tobias e Gérson. Pastor, quem são esses três? Acusação. Não vai dar certo. Mas eu quero ver tu mudar. Tu está indo lá nessa igreja todos os domingos, gastando, investindo, dando. Eu quero ver o que mudar na tua vida. Sempre vai levantar pessoas para dizer que não vai dar certo aquilo que Deus está dizendo que vai dar certo. Eu quero te convidar a ficar com a voz do céu. A voz do céu é: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu quero dizer para você que Sanbalate e Tobias disseram assim: ei, Neemias, para de construir. Neemias, não perde tempo. Neemias, sai desse muro. Neemias responde: eu não desço, eu não saio enquanto eu não completar toda a obra que eu tenho para fazer. Eu quero dizer para você: você tem uma obra aqui para fazer. Pode parar enquanto não terminar. Só termina quando Jesus nos levar. Só termina quando Jesus nos levar. Levanta as tuas mãos para o céu. Levanta as tuas mãos para o céu e diga: as minhas mãos foram consagradas para fazer a obra do Senhor, e eu não vou parar enquanto não terminar, e só vai terminar quando Jesus me levar. Se você quer
Dá um glória a Deus. Faz alguma coisa. Aí Neemias olha para os Sanbalate e Tobias. Agora eu quero que você visualize quem fala de você, quem te critica, quem diz que não vai dar. Vocês foram para essa igreja agora, ficaram tudo louco. Essa igreja é toda preta aí, com luz e fumaça. O que está acontecendo? Agora você só quer saber de igreja, de igreja, de igreja. Não vem nem mais aqui em casa. Você vai dizer assim: o Deus do céu, diga comigo, fará nós prosperar. Neemias responde para Sanbalate e Tobias: ei, escute isso, o Deus do céu fará nós prosperar. Olha só, irmão, Deus do céu vai fazer nós prosperar. Neemias chega, Neemias grita, coloca para mim Neemias 2, 17 e 18 para encerrar. Neemias 2, 17 e 18. Prepara aí, irmão, prepara aí. Aleluia. Eu creio que nessa noite aqui muros estão sendo restaurados. Eu creio nessa noite aqui que portas estão sendo reconstruídas. Eu creio nessa noite aqui que o Senhor fará você ter planos, projetos, sabedoria, vai botar em prática. O Senhor vai fazer você prosperar em nome de Jesus. Escute isso. Neemias 2, 17 e 18, escute isso. Então eu lhe disse: vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fique mais nessa situação. Cutuca no irmão ao teu lado. Você vai sair dessa situação. Coloca no próximo. Também eu lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para realizar esse bom projeto. Neemias diz assim: olha o que Neemias está dizendo: chega de miséria. Olha o que Neemias está dizendo: chega de ruína. Olha o que Neemias está dizendo: chega de tristeza. Olha o que Neemias está dizendo: chega de falta. Olha o que Neemias está dizendo: chega de medo. Neemias está dizendo: chega de miséria. Neemias está dizendo: chega, nós vamos prosperar, porque o Deus do céu me chamou para fazer isso. Eu vim aqui reconstruir os muros de Jerusalém para vocês terem proteção. Eu quero dizer para vocês que o Deus do céu nos cerca como muros e não vai permitir que você se acabe em nome de Jesus. Eu quero dizer para você: Deus vai fazer você prosperar. Muitos vão dizer: o que houve contigo? Acertou na mega, ganhou no totobola, nem sei se existe isso aí. O que aconteceu? Você vai dizer: o Deus do céu me fez prosperar. O problema é que muitos acham que prosperar é ter muito dinheiro no bolso. O problema é que muitos acham que prosperar é ter muitos carros, muitas casas. Irmão, prosperidade não é isso. Prosperidade é você ter prazer de voltar para casa. Prosperidade é ter teus filhos em volta da sua mesa. Prosperidade é você ter a alegria de estar almoçando com a tua esposa, jantando com ela. Prosperidade é você ter a alegria de ter seus filhos com você, o seu pai com os seus filhos. Isso é prosperidade, irmão. Eu estou dizendo para você: Deus vai fazer você prosperar. O diabo até destruiu alguns muros, o diabo até destruiu algumas portas, eu sei disso, mas quando você olha para a porta da ovelha, você lembra do sacrifício. O sacrifício faz você de novo reconstruir tudo, em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos ao Senhor,